Muito bem, amigos e amigas, então vamos dar início. Eu vou começar pedindo a atenção de vocês para fazer uma pequena apresentação da Escola Baiana de Comunicação para quem ainda não conhece a nossa escola, e na sequência eu tomo aqui para a gente iniciar com o conteúdo do curso, tá bom? Nasce a Escola dos Sonhos, um lugar em que a ética e o respeito são os conceitos balizadores das relações entre instituição, professores e estudantes. Um lugar em que se promove práticas inovadoras, se estimula o pioneirismo e a vanguarda das ideias e pensamentos. Uma instituição de ensino que se compromete a ofertar excelência na educação através de um alto padrão educacional e um corpo docente altamente qualificado, de reconhecimento nacional e internacional. Um lugar em que o objetivo fim é ser feliz. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Bom, então sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à Escola dos Sonhos. É assim que nós chamamos, né, a nossa escola, a Escola Baiana de Comunicação. Escola Baiana de Comunicação, única, diferenciada, 100% comunicação. Na Baiana de Comunicação, qualidade é mais que comprovada, muito mais que educação. 100% comunicação, excelência na educação, única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação. Comigo! 100% comunicação, excelência na educação, única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação. Então a gente vai dar início, né, a esse segundo dia, só lembrando que a gente está aqui executando, né, uma série de cursos, né, sobre inteligência artificial, né, então será importante hoje a gente frisar mais uma vez, né, os cursos que vêm pela frente. Essa semana a gente está executando esse curso, né, de inteligência artificial para estudantes, né, no nosso primeiro dia, na terça-feira, a gente fez uma parte mais conceitual, em que a gente discutiu um pouco, né, tanto os conceitos quanto as questões éticas dessa ambiência da inteligência artificial, né, e hoje a gente conclui com a parte mais prática, né. Na semana que vem a gente vai fazer a mesma coisa, tem 2 aulas, só que a gente vai tratar de produção de conteúdo jornalístico, né, com inteligência artificial. Na semana seguinte, a gente tem inteligência artificial para a produção de conteúdo publicitário. Depois, a gente tem a produção de conteúdo para mídias sociais, né, uma coisa bem específica voltada para mídias sociais. E, por último, vai ser inteligência artificial aplicada às relações públicas. Então, tem toda aquela ambiência da assessoria, das rotinas de comunicação, e etc., né, que está sendo aí transformada por essa ambiência da inteligência artificial. E hoje, então, a gente, né, vai finalizar o nosso curso de inteligência artificial para estudantes, né? Como eu disse, no primeiro encontro, há 2 dias atrás, na terça-feira, a gente falou de conceitos, ética e repercussões dessas tecnologias, e hoje a gente vai tratar de ferramentas e práticas de IA para estudantes, tá? Então, nesse encontro, a gente vai apresentar as ferramentas que são utilizadas, né, e as práticas de produção acadêmica realizadas através de aplicativos de inteligência artificial generativa, né? Lembrando que a gente fez já eu não vou mais voltar, porque a gente já fez uma descrição bem significativa do que seria a inteligência artificial generativa. Então, é nesse ponto que nós estamos, né? Nessas aplicações de inteligência artificial generativa. Bom, a gente, então,
vou entrar direto logo, né, já falando das ferramentas, vou priorizar aqui ferramentas gratuitas, né, para a produtividade acadêmica, chamando a atenção de que o que a gente apresenta aqui, né, não é nem 200 avos, né, de possibilidades que existem no mercado. Hoje já existem muitas aplicações de inteligência artificial para todos os tipos de produção, né? Então, o que a gente vai apresentar aqui são aquelas que a gente utiliza ou que são mais conhecidas, né? E que têm dado assim, mais retorno e tal. Mas as possibilidades são muito grandes, né? Que as pessoas mais curiosas, que tiverem interesse em mergulhar nesse mundo, se fizer uma investigação, né, pela própria internet, vai encontrar muita coisa bacana, né, e vai realmente perceber, né, que tudo isso que a gente vai apresentar aqui, hoje é só a ponta do iceberg do que já tem por aí, né, de coisas muito legais. Uma regra básica, né, que a gente tem, quando a gente está falando de geração de conteúdo em IA generativas, né, é que todo conteúdo será sempre gerado através de um prompt, né, que se constitui em instruções a um sistema de inteligência artificial, né? Essas instruções é o que faz com que essa inteligência execute uma tarefa ou forneça um resultado que você está desejando ali com essas instruções. Pode ser uma pergunta, pode ser um comando, né? Pode ser uma declaração, né? Ou qualquer texto que sirva como guia para a inteligência artificial, então, atender o seu pedido, né? Então, como eu estou falando, então, de prompt, que é, digamos assim, a dica principal, né? Que a gente tem que entender que a IA depende de um prompt, ou seja, de instruções para executar alguma coisa. Vou dar, então, também essas dicas de como criar esses prompts. Porque, claro, eu vou passar muitos prompts prontos para vocês aqui hoje. Mas é interessante também que você saiba construir o seu próprio prompt quando você estiver em uma situação em que você precise, que você não tem nada pronto, que você precise construir, elaborar o seu próprio prompt. Bom, primeira coisa é que ele vai sempre começar com um verbo, né? Explique, resuma, compare uma ação, né, que você pede da IA. Descreva alguma coisa, compare, resume, explique, né? Sugira, enfim. É sempre um verbo que você vai começar. Aí você vai sempre dizer qual é o seu objetivo e o formato que você quer, né? Eu quero um texto em linguagem simples, em até tantos parágrafos, ou em tópicos, ou um resumo. E sim, você vai determinar, né, ali objetivo e formato desejado. Você vai sempre se lembrar que essa produção, esse conteúdo, está sendo destinado a algum público ou públicos, né? Então, você também vai observar isso. Então, para estudantes do ensino médio, para estudantes de nível universitário, para profissionais disso, enfim. Às vezes você vai fazer um texto voltado para profissionais médicos. Então, você vai dizer para profissionais médicos. Por que isso vai fazer diferença? Porque a linguagem que você vai usar, por exemplo, para um estudante do ensino médio é a linguagem que provavelmente vai, né, que a IA vai trazer de profissionais médicos é outra completamente diferente, né? Então, é importante você dizer ao público que se destina, né? E também o foco no conteúdo, no que você quer de fato, né? Então, tal coisa assim, mas destaque causas, consequências, contextualize o período, inclua exemplos. Você vai dizer o que você quer, né? Você só vai ter um retorno qualificado da inteligência artificial quando você descreve de forma detalhada e adequada aquilo que você deseja. Quanto melhor você pergunta, quanto melhor você pede, melhor é o resultado que a IA te entrega, né? Então, vou começar aqui com um exemplo de prompt bem simples, só para a gente ter uma noção, né? Eu peguei aqui um prompt pedindo para explicar de forma objetiva e em até 3 parágrafos o que foi a revolta dos malês.
né, contextualizando o período histórico, os principais envolvidos, as causas do movimento e suas consequências. Aí eu pedi para ela usar uma linguagem adequada para estudantes do ensino médio, né, e pedi para destacar os aspectos sociais e religiosos dessa revolta, né? Então, vou pegar aqui esse prompt, só um minutinho, para quem ainda não viu a IA em ação, né? Vai ver agora. Chamando a atenção de uma coisa, gente. Desse texto aí, repare que tem alguns pontos que estão entre colchetes e em azul e também negrito, né? Esses são os pontos, digamos assim, que vocês podem adaptar desse prompt aqui para aquilo que você deseja, né? Isso aqui é o direcionamento que você vai dar de acordo com o que você está pedindo, né? Então, é importante aqui você entender que tem esse aspecto, né? Aqui eu estou pedindo uma coisa do meu jeito, mas aqui você podia pedir outra coisa. Eu estou pedindo para contextualizar período histórico, dizer os principais envolvidos. Pode ser que você não queira isso, você queira outras coisas. Então, você vai modificar esse prompt de acordo com aquilo que você queira. Podia ser que você não estivesse tratando, não quisesse um texto com a linguagem adequada para estudante do ensino médio. Podia ser que você quisesse para, por exemplo, estudante de graduação em História. Então, claro que a IA vai trazer, então, um nível de informação muito diferente, né? Se fosse para estudantes de História. Mas vamos lá, para isso aqui, vamos usar, então, o ChatGPT, tá? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. E sejam todos muito bem-vindos que chegaram depois do início aí. Já vi aqui que o número já está bem maior do que o que a gente começou. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Então, aqui, gente, a gente está na tela do ChatGPT, né? Que é essa simplicidade aqui. Não tem muito o que fazer, muito o que errar. É simplesmente uma página em branco que tem aqui, né? Um novo chat, ou seja, quando você quer começar uma nova busca diferente daquelas que você já tem, mas você também pode pegar daquelas conversas que você já teve anterior para poder trabalhar. Mas vamos lá, eu peguei aqui, copiei aquele prompt que tem lá, botei aqui. Como ali, né, o prompt está com alguns elementos, como aqueles colchetes que eu falei para vocês, né, que era só para chamar atenção para vocês, eu vou tirar então aqui esses colchetes, tá? E essa aspa no final aqui, e vou, então, pedir ao ChatGPT para eles explicar para mim isso aqui. Então, o ChatGPT já começou a explicar para mim aqui, eu pedi só em 3 parágrafos, e ele é obediente, né? Não é como alguns alunos que a gente pede 3 parágrafos e faz em 5, né? E realmente, ou em 2, né? E ele faz realmente em 3 aqui, tá vendo? Então, aqui já tem um texto com a linguagem, como eu falei, para estudante de ensino médio, né? A revolta dos malês foi um levante de escravizados de religião islâmica que ocorreu em Salvador, Bahia, em 1835, papapá. Então, traz aqui um parágrafo conceitual, falando sobre, depois fala se lembra que eu pedi quais eram os principais envolvidos e tal, aí ele traz aqui os principais envolvidos foram tais e tais, né? Como consequência, houve uma forte repressão contra os africanos muçulmanos. Enfim, me trouxe aqui um resumo da forma que eu pedi em 3 tópicos, e aqui nós temos, então, né, um texto inicial sobre a revolta dos malês, simples, em 3 parágrafos, resumido, com a linguagem adequada a estudante do ensino médio, né, e com esses destaques que eu pedi aqui, ok? Isso é o básico do básico, né, da inteligência artificial, que eu acho que isso aí é o que eu acredito que todo mundo aqui, mesmo que os que não têm muita intimidade com tecnologias digitais, já deve ter feito, pelo menos em algum momento, né? Então, esse é o básico que a gente está seguindo. Muito bem. Então, falando das ferramentas para a geração de conteúdos. Primeiro eu falei do prompt, chamei a atenção do prompt, porque o prompt é a essência, certo? Se você vai trabalhar com IA generativa, você tem que saber o que é um prompt, quais são as características desse prompt, como você faz um prompt, né? Como é que você instrui a IA a lhe oferecer aquilo que você deseja,
né? Então, aqui tem algumas ferramentas que a gente vai ver ao longo da noite de hoje, né? O ChatGPT, que inclusive já vimos aqui nesse primeiro momento, de Psique, o Gemini do Google, né? O Leonardo, que é uma ferramenta de imagem, que eu gosto muito, acho ela muito, muito boa, muito completa, assim, gratuita, muito boa. Ainda tem o Gama para apresentação, e tem algumas ferramentas também de geração de vídeo, de áudio, né? Que a gente vai ver ao longo do processo. Bom, primeiro, IA nas tarefas acadêmicas, né? Então, a gente vai ver a criação de um plano de estudos, porque, como eu disse, gente, para vocês, né, na aula, no final da aula passada, eu quero acabar com essa ideia. Eu sei que para muita gente isso já acabou, né? Que ninguém está ainda na base de ficar pedindo texto, copiando e colando na IA. Isso aí era para o comecinho do processo, quando ninguém sabia do potencial da IA, então era isso que se fazia. Mas hoje a grande maioria já não faz mais, mas é importante chamar atenção, porque ainda tem gente que usa IA só para isso, copiar e colar texto, né? Pedir alguma coisa, copiar e colar. E a IA, como vocês vão ver aqui, vai nos ajudar em uma série de tarefas acadêmicas e não só em pequenos textos que a gente possa fazer, certo? Então, a gente vai ver, por exemplo, a criação de um plano de estudo com base em metas semanais. E trouxe, inclusive, aqui um modelo para mostrar para vocês, certo? Vamos ver na sequência como a gente pode pedir um resumo de um texto, né? Aí pode ser um resumo em texto corrido, resumo crítico de alguma coisa, que é um trabalho em si, né? Ou você pode pedir um resumo para estudar em tópicos, né? Ou até em áudio, né? Tem uma das ferramentas aqui, que é o Gemini, né? Que o resumo em áudio é muito surpreendente. Vocês vão ver daqui a pouco aqui. Quem ainda não utilizou, vale a pena, né? Tem alguém que já utilizou o Gemini para pedir resumo em áudio? Se tiver alguém, pode falar aí, só para a gente ter uma noção, para eu ter uma noção. Eu já fiz isso aí. É muito legal, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Aqui eu trouxe um exemplo, eu pedi, botei uma apresentação, vou mostrar para vocês a apresentação e vou mostrar o que é que eles trazem como resumo em áudio. É muito bacana, vocês vão gostar também muito. Mas, enfim, aqui tem um prompt, primeiro, para a criação de um plano de estudos, né? Então, esse prompt aqui, eu pedi um plano de estudo semanal para um estudante universitário de comunicação, que deseja estudar 2 horas por dia, de segunda a sexta. Então, eu fiz aqui um plano de acordo com as condições, digamos assim. Cada um vai colocar aqui as suas condições, né? O tempo que você tem disponível, que você tem para poder dedicar aos seus estudos, quais são as disciplinas que você está dando no semestre. Então, eu botei aqui, a meta é revisar conteúdos aí tais disciplinas, assim, eu botei algumas disciplinas aqui de comunicação, mas você vai colocar a sua, ou seja, nesses pontos que estão azul, vocês vão colocar as coisas da sua realidade, né? Então, por exemplo, se for um estudante de administração, então para um estudante universitário do curso de administração de empresas, que deseja estudar, quantas horas por dia? Não, eu tenho 3 horas por dia que eu posso disponibilizar. Então, 3 horas por dia, de quê? De segunda a sexta, segunda a sábado, domingo. Aí você vai dizer, né? Quais são os dias, ao longo de quantas semanas você quer fazer esse planejamento, vai colocar aqui. Vai dizer quais são os conteúdos que você quer revisar, analisar, vai colocar tudo direitinho, para que a IA traga um plano para você, né, de uma forma bem organizada. Eu aqui pedi o plano em formato de tabela semanal. Por que eu fiz isso? Não sei se todo mundo é assim, mas eu, particularmente, gosto muito da forma de visualizar as coisas organizadas em tabelas. Então, eu pedi em tabela aqui. Mas você pode pedir em outros formatos, caso você deseje, certo? E o retorno que eu tive, né, no ChatGPT para esse prompt, deixa eu trazer aqui para vocês, cadê? Ele me trouxe esse documento aqui, né? Dizendo do que se tratava, né?
um plano para estudante de universidade de comunicação, de contar disciplina assim, 2 horas por dia, né? Aí, na primeira semana, tal, né, a atividade que você poderia fazer nessas primeiras 2 horas, e aí, de segunda, eu tinha colocado de segunda a sexta, então ele trouxe aqui informação, de segunda a sexta, tudo organizadinho, primeira semana, segunda semana, terceira semana, cada elemento, né, que você precisa revisar, ou que você precisa estudar dessas disciplinas que você está trabalhando, né, que você vai carregar lá e dizer para ele quais são, tá? Então, esse foi o retorno que eu tive para esse prompt aqui de plano de estudo. Isso aqui é uma coisa bem interessante pelo seguinte: um dos grandes problemas que a maioria dos estudantes tem é se organizar para estudar, né? Às vezes você tem uma atividade que vai acontecer a semana que vem, mas você, por desorganização, pega uma coisa para estudar ou para fazer de uma que só vai acontecer daqui a um mês. Né? Então, isso é importante, porque dá realmente organização ao estudo. Então, criem sempre um plano de estudo, porque isso ajuda muito, né, a pessoa a seguir em frente de uma forma organizada. Depois eu vou mandar esses materiais todos para vocês aqui, viu, gente? Então, nem se preocupe em relação a isso. Bom, vamos seguindo então aqui, né, que a gente tem bastante coisa. Vamos lá. Aqui, aí eu mostrei o exemplo. Aqui era a tela só para me lembrar de mostrar o exemplo. Eu terminei mostrando aqui para vocês do plano de estudo que foi gerado com aquele prompt ali. Né? Aqui, outro ponto. Como a gente vai pedir um resumo de um texto? Né? A gente pode pedir de muitas formas diferentes, claro. Né? Mas eu trouxe aqui um prompt para você pedir um texto que você vai anexar, certo? Mas aqui também poderia ser você pode adaptar esse prompt para um texto que você cole também lá no espaço lá, né? Aí isso aí você pode, a depender do tipo de conteúdo, você pode usar o ChatGPT, o DeepSeek, né? Como a gente até falou, né, no nosso encontro anterior, o DeepSeek para as questões sociais, para as questões que envolvem, né, esse ambiente social, das lutas sociais, etc., traz sempre resultados assim, mais qualificados do que o ChatGPT, tá? Mas, de uma forma geral, você pode usar um ou outro, se forem algo simples. O professor Igor perguntou qual o nome. O nome da ferramenta é esse aqui. Deixa eu botar ele na tela que vocês vão ver. É essa daqui, ó. DeepSeek, tá vendo? É aqui, ó, nesse cantinho aqui, superior esquerdo, DeepSeek, tá? Pode olhar. A interface é praticamente igual ao ChatGPT. Esse é o DeepSeek e esse aqui é o ChatGPT. Né? Deixa eu botar aqui em um novo chat para vocês verem que é igual. Ó. ChatGPT é esse e o DeepSeek é esse. Né? Quase não muda, tá? Então, vocês têm aí possibilidades diferentes para trabalhar, né? E aí você pode também usar o Gemini, pode usar outras IAs que trabalhem com texto de uma forma interessante, certo? Mas vamos, seguindo aqui, então. Então, esse prompt, você vai pedir, né, um resumo a partir de um anexo. Digamos, se tem um artigo que o professor passou para você ler e para você estudar, porque vai ter avaliação ou vai ter algum tipo de atividade envolvendo o conteúdo desse texto, ou desses textos, né? Então, você vai anexar o texto enviado lá pelo professor e vai fazer esse pedido, né, a uma dessas IAs, ChatGPT ou DeepSeek. Né? Aqui, eu trago... Por que eu trouxe o prompt para vocês? Porque vocês vão ter acesso a esses slides, certo? Então, esses prompts vão todos prontinhos para vocês. Porque vocês já vão ter a possibilidade de ter esses prompts prontos
para pedir com qualidade, porque aqui tem uma certa qualidade no que está sendo pedido aqui. Você não vai pedir de qualquer jeito, né? Por exemplo, aqui estou dizendo, em anexo está um texto que precisa estudar. Por favor, não custa nada, né? Ser educado com a IA também, né? A IA não é gente, mas merece também cortesia. Né? Então, sejam educados, por favor, né? Não custa nada, não fique dando ordem. Então, ó, por favor, elabore um resumo em... Aí eu botei aqui em tópicos, mas você poderia... Eu pedi tópicos explicativos, que, por exemplo, se for para uma avaliação, por exemplo, é muito legal que seja, né, tópicos explicativos, porque aí o resumo vem, né, detalhado ali com os pontos que são mais importantes e tal. E aí você tem ali tópicos explicativos e objetivos. Mas você pode pedir de outro jeito. Pode ser um resumo em texto corrido, um resumo crítico que destaca as ideias. Aí vai depender do que você deseja, né? Mas aqui está uma proposta, destacando as ideias centrais, conceitos importantes, argumentos principais e conclusão do autor. Ou seja, aqui você está vendo que o pedido é qualificado, não é um pedido, faça um resumo para mim desse texto. Né? Eu estou dizendo exatamente, né, o que eu quero, né, dessa IA. Olha, destaque para mim as ideias centrais, destaque para mim os conceitos que são importantes nesse artigo. Né? Traga para mim quais são os argumentos principais utilizados pelo autor e também as suas conclusões, né, a respeito do que está sendo discutido. Não, então, é algo que você está qualificando a pergunta. Né? E aí eu pedi para organizar os tópicos de forma hierárquica, né, com subtópicos, se for necessário, né, quando tem, né, e utilizar a linguagem adequada, nesse caso aqui, ao nível universitário, mas você podia pedir para o que fosse. Se você disser, não, ao nível de estudantes de mestrado ou doutorandos, aí você vai dizer o que é que você quer, né, qual é o nível que você quer que a inteligência artificial trabalhe essa linguagem. E aí eu pedi, inclusive, para evitar repetições e selecionar apenas as informações mais relevantes. Ou seja, porque ele pode pegar o texto todo e sair criando tópicos desse texto todo. Não, me traga apenas aquilo que é mais relevante do texto. E aí tem formas, né, as inteligências artificiais têm formas de entender o que é mais relevante pela própria linguagem utilizada no texto. Né? Geralmente, quando a gente fala uma coisa muito relevante no texto, a gente diz, é importante chamar a atenção, tal coisa, a relevância de tal coisa. Então, ele já entende, né, quais são os pontos mais relevantes ali daquele texto. Né? Beleza, isso aí para pedir um resumo em tópicos, tá? Aí tem uma... Aqui eu trouxe algumas dicas para você adaptar esse prompt aí do resumo, né? Você pode personalizar com base no seu contexto, né? Se você é um estudante do ensino médio, você pode pedir, use linguagem simples, direta, né? Como se estivesse explicando, né, para um colega de sala, né? Então, a inteligência artificial, ao invés de trazer algo mais rebuscado, ele vai trazer como se fosse uma conversa com um colega de sala, de forma bem simples, bem coloquial. Né? Mas se você quiser, por exemplo, um aprofundamento teórico, aí você pode pedir para incluir também os conceitos chaves, né? E os autores que podem ser citados quando houver, né, autores das coisas que estão sendo ditas ali. Então, isso é importante, porque aí já te dá a possibilidade de aprofundamento teórico, conceitual no que você está falando. Né? Outra coisa, se for para revisão, para uma avaliação, aí você pode pedir para que monte um resumo em tópicos focados nos pontos que mais costumam cair em provas ou em avaliações em relação a esse tema, né, que você tá trabalhando ali. Então, isso também é um ponto, né, adequado. Aqui são só algumas dicas, mas vocês podem pensar em possibilidades de personalização e de, claro, de adequação à sua realidade, tá bom? E aí,
que chega aquilo que eu falei para vocês. Né? Se preferir, você pode pedir um resumo em áudio. Né? Então, tente fazer isso com o Gemini e você vai se surpreender. Eu fiz aqui, trouxe aqui para vocês. Olha que coisa interessante, gente. Eu peguei esse slide aqui de projeto de pesquisa, certo? De uma aula de metodologia da pesquisa que eu dou, né? Aqui é o projeto de pesquisa, é um slide mesmo, não é nem um texto, né? É um slide que tem aqui todos os elementos do projeto de pesquisa e tal. Ok? Olha só que maravilha que o Gemini fez para um indivíduo estudar, gente. Olá! Bora para mais um mergulho? Hoje a gente vai analisar um material bem interessante sobre a estrutura de um projeto de pesquisa. Vocês estão ouvindo? Sim. Beleza. Elementos essenciais, sabe? Isso. A ideia é desmistificar um pouco isso. Entender o que está por Eles fazem trás como de se uma fosse um investigação bem podcast, definida. Ok, vamos lá. Para começar, tudo parte do tema, né? O assunto geral. Exato. Mas assim, ter um tema como, sei lá, redes sociais é só o começo. O ponto crucial mesmo é a delimitação do tema ou do problema. Ah, o foco. É o foco. O fascinante aqui é que não dá para querer abraçar o mundo, né? A gente precisa pegar esse tema amplo e transformar numa pergunta. Uma pergunta bem específica, clara e, o mais importante, que dê para pesquisar. Tipo, em vez de só redes sociais? Isso. Talvez algo como: qual o impacto do tempo de uso do Instagram na qualidade do sono de universitários em São Paulo? Entende? Essa precisão que faz a pesquisa ser viável e profunda. Entendi. Então, essa pergunta específica, o problema, ela meio que pede uma aposta inicial. É aí que entra a hipótese. Exatamente essa a ideia. A hipótese é tipo uma resposta provisória, sabe? Uma solução que parece plausível para o problema que a gente levantou. Ela funciona como um norte para a investigação. Um guia. Um guia, perfeito. Mas é super importante lembrar, não é para ser uma verdade escrita em pedra. Se no final a pesquisa mostrar que a hipótese estava errada, ótimo! Isso também é um resultado super valioso. Faz sentido. Muitas descobertas importantes vieram justamente de refutar a ideia inicial. Às vezes uma hipótese que nem parecia tão forte abre um caminho novo e inesperado. Interessante essa flexibilidade. E, bom, como é que a gente convence alguém, ou até a gente mesmo, que vale a pena investigar essa hipótese, esse problema? Isso leva direto para a justificativa, certo? O famoso porquê. Sim, a justificativa é exatamente isso. Ela responde por que essa pesquisa importa. E não adianta só dizer, porque é legal ou porque eu me interesso. Tem que ser mais concreto. Muito mais. Tem que mostrar a relevância. É um problema social que precisa de atenção. Tem uma lacuna ali no conhecimento que ninguém olhou ainda. Eu vou parar aqui, gente, que era só para dar o exemplo. Eu achei isso fantástico, né? Esse resumo, porque não é um resumo exatamente da apresentação que eu mandei, é uma interpretação, né, da apresentação do texto que eu mandei, né, em um diálogo, né, super coloquial, super interessante, como se fosse um podcast entre duas pessoas, né, discutindo o tema do que você trabalhou ali. Isso aqui, eu achei muito legal, né? Assim, porque vai além de simplesmente um resumo, né? É uma coisa diferenciada, realmente é um podcast que ele gera ali, né? Sobre o tema do seu texto, da sua apresentação, daquilo que você está trabalhando. Você pode criar o seu próprio GPT, ou seja, digamos que você tem uma determinada empresa, uma empresa de assessoria, e você quer ter um assessor, né, à sua disposição. Você pode criar um GPT, assessor de comunicação, né, alimenta aquele indivíduo ali, treina ele com todas as informações, com textos de assessoria, com aquilo que você acredita, passando informações, passando diretrizes, passando o plano de comunicação da organização, passando as diretrizes, passando as betas, enfim, as coisas que existem na organização, que você, como assessor, teria que fazer, você pode treinar
um GPT, inclusive botar nome nele, ele pode ter um nome, né, de um determinado membro do seu grupo ou da sua equipe, e ele pode fazer funções automáticas para você. Você pode chegar lá e dizer, olha, toda segunda-feira eu quero que você gere um relatório disso, daquilo outro, a respeito disso, daquilo outro, que a gente fez ao longo da semana e tal. Ela vai fazer e te entregar automaticamente um relatório toda segunda-feira. E as tarefas rotineiras, você pode pedir também a esse assessor que você treinou para fazer todos os dias, ou dia sim, dia não, ou uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, de acordo com a rotina do seu trabalho, né? Então, tudo isso é possível ser feito. Uma inteligência artificial, pensem isso sempre, está imitando a inteligência humana. Então, ela, tudo que um homem seria capaz de fazer, ela é também, né? Basta que você treine ela para isso e peça o que você deseja, né? Então, sempre pensem nisso. Não limitem a IA a escrever um texto para vocês. E vocês vão ver aqui que não é. Já começamos, né? Vocês viram que esse resumo em áudio aqui é uma coisa muito diferente de um texto que alguém vai te trazer para estudar, né? Então, isso daqui, gente, sinceramente, para mim, é uma coisa muito revolucionária. É um bate-papo, gente, né, sobre o assunto. Isso vai muito além de uma aula. Bom, seguindo aqui, né, agora há algumas possibilidades que a gente tem de utilização de IA nas apresentações, né, que a gente faz, de seminários, trabalhos, etc., e também em tarefas criativas. Então, vamos ver aqui algumas coisas sobre elaboração de apresentações, geração de imagem, geração de vídeo, geração de áudios, né? Vamos lá, começando então pela elaboração de apresentação. Então, eu botei aqui como elaborar uma apresentação de qualidade. Aqui eu dei duas possibilidades, tá? Uma, você pode gerar um conteúdo em uma IA de texto, por exemplo, né? E pegar esse texto, né, que você gerou ali, ou tópicos e tal, e levar para uma outra que cria as apresentações. Isso é uma possibilidade, tá? Então, por exemplo, a gente criou aquele texto, não sei se vocês se lembram lá da Revolta dos Malês. Você lembra, para mostrar como é que funcionava o chat GPT e tal? Tudo bem. Então, a gente criou aquele texto, né? E aí a gente copia aquele texto. Deixa eu botar aqui, na página que eu botei aqui os textozinhos, né? Para eu não ter que digitar tudo de novo. Aqui, para gerar apresentação no Gama. Aí eu peguei aqui esse texto e copiei que foi gerado lá no ChatGPT. Beleza. Peguei e vou lá no Gama. Aí você tem aqui, ó, colar um texto, que é o que eu vou fazer agora. Gerar um texto a partir de um prompt, né? Você vai fazer um prompt e vai dizer o que é que você quer em termos de apresentação. Ou você vai importar um arquivo ou dar um endereço de internet que tem algum conteúdo que você quer trabalhar. Beleza. Vamos aqui agora a partir de um texto criado. A gente criou aquele texto lá da Revolta dos Malês e agora a gente vai colar aqui esse texto. Tá aqui no Gama AI, né? Beleza. Copiamos o texto aqui. Aqui é o seguinte, você pode pedir para ele interpretar, fazer do formato dele e tal, ou você pode definir, né, a partir do que você quer em cada página, né, da sua apresentação. Como é que eu faço isso para que cada parágrafo fique em uma página? Você pega ali, ó, quando termina o parágrafo, você dá um espaço e bota 3 tracinhos, traço mesmo, esse traço normal, travessão, certo? Aí, automaticamente, ele vai gerar uma outra página a partir desses textinhos, certo? Desses 3 tracinhos. O conteúdo seguinte vai para uma outra página, e assim por diante. A gente vai fazer isso aqui em todos os parágrafos, para que cada parágrafo fique em uma página da apresentação. Ok? E aí a gente segue dizendo o que é que a gente quer. O que é que você quer fazer? Você quer gerar a partir de notas ou um esboço?
não é o caso. Resumir o texto ou documento longo é o nosso caso. Aqui eu tenho um texto, um documento mais longo, e eu quero resumir. Então, eu vou marcar esse daqui para continuar, né, para o editor de prompt. Então, seguindo. E aí o Gama vai me trazer já as páginas, os conteúdos que tem em cada cartão, né? Então, aqui, ó, onde eu dividi lá, se lembra? Vai estar dividido aqui o cartão. Então, esse primeiro parágrafo é um cartão. Repare aqui que tem o 1, tá vendo? Tem um 1. Como é que eu baixo aqui? Opa, aqui. Tem o 2, tem o cartão 3, o cartão 4 e o cartão 5. Pronto, é uma apresentação de 5 cartões. Se eu quisesse adicionar aqui já um com a minha apresentação lá em cima, um com minha saudação final aqui, eu já poderia também, adicionava aqui e tal. Mas como a gente está fazendo uma coisa mais simples aqui, só para ser mais rápido, são 5 cartões. Aí eu peço para continuar. Não é quando eu pedir para continuar, ele já vai me dar, ele já vai automaticamente me dar as possibilidades de visuais da minha apresentação. Aí eu tenho aqui uma série de possibilidades, com fundo escuro, com fundo colorido, enfim. Eu geralmente gosto de títulos mais robustos e letras mais simples. Vamos pegar qualquer um aqui para não perder tempo, rapidinho. Deixa eu ver aqui, esse aqui, pronto. Vou pegar esse aqui. Qualquer um, não é só para a gente não perder tempo. Beleza, escolhi o visual, peço para gerar. No próximo ele já vai me entregar os slides prontos, com esse conteúdo que eu pedi de 5 slides, com aquele conteúdo com conteúdo adequado em cada slide. E aí, o mais interessante é que ele vai criando a página na sua frente, né? Você vai acompanhando a criação das páginas, a geração das imagens, né? Tudo isso. Os textos sendo escritos, as imagens sendo geradas, cada página que vai sendo criada, ele vai, então, sendo criada ali na sua frente. E isso, claro, te dá a possibilidade também de você já perceber, né, se tem alguma coisa que vale a pena você reestruturar na sequência, né, quando ele te entregar, porque sempre tem algum ajuste que você quer fazer, que você quer melhorar, tem texto demais aqui, eu quero resumir, ou eu quero deixar só um tópico, enfim, aí você vai, obviamente, trabalhar de acordo, né, com aquilo que te agrada mais, é aquilo que eu digo, nunca o que é a entrega de primeira é o que você vai entregar, você vai trabalhar esse conteúdo, você vai colocar a sua cara, você vai ler, vai verificar se está adequado, se você queria que tivesse alguma coisa que não tem, ou que você queria tirar alguma coisa que tem, né? Não me interessa falar sobre isso, enfim, né? Acabou, aí pronto, ele me trouxe já uma apresentação, tá? E aí, essa apresentação, eu já tenho aqui ela, ó, os 5 slides que eu pedi para ser gerado, com imagem, com tudo, tá vendo? Com todas as características de uma apresentação decente, né? Bonita, estética, arrumada. Eu vou só mexer de acordo com o que eu quero. E aí, pronto. Eu posso apresentar daqui mesmo, se eu quiser, né? Abro essa minha página aqui na sala, ou onde quer que eu vá apresentar, e peço para apresentar aqui, ó, tá vendo? Tem esse botão de apresentação aqui. Ou eu posso baixar isso para mim, editar lá no meu PowerPoint, gerar o arquivo separadamente e tal, de acordo com o que eu queira, né? Mas, enfim, aqui a gente tem uma ferramenta gratuita, legal, de apresentação, que realmente cria apresentações assim com muito boa qualidade, né? Sistematiza, tá vendo os tópicos de uma forma bem interessante, organiza, ilustra, né? É realmente uma ferramenta que eu gosto muito e utilizo sempre, né, para poder trabalhar. Obviamente que eu mexo muito no que vem, mas a estrutura, para mim, é muito, muito boa. É de muita qualidade. Né? Então, é isso, gente. Aqui tem mais uma ferramenta, né, apresentada. Deixa eu seguir aqui. Bom, como a gente vai gerar, né, a gente passou pela apresentação, agora como é que a gente vai gerar uma imagem, uma ilustração,
ou uma fotografia, um vídeo curto. Vamos primeiro para a imagem. Para a imagem, eu gosto muito, gente, desse aplicativo aqui, porque é um aplicativo, né, que faz uma diferença muito grande pela qualidade dela, né? Que é a Leonardo. Compartilhar essa guia, pronto. Aí o Leonardo vai para a tela. Aqui no Leonardo você tem a possibilidade de ter presets diferentes, né? Ou seja, modelos de imagem. Aqui a imagem pode ser tipo ilustração, pode ser tipo anime, pode ser pessoas mesmo reais, ou pode ser tipo anime. Enfim, você tem possibilidades diversas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui muitas coisas que eu já fiz aqui com ela, alguns trabalhos que eu fiz. Tudo isso aqui que vocês estão vendo na tela agora, foi eu que gerei, certo? Para trabalhos diferentes. Inclusive esses aí agora, desses humanoides aí, eu gerei para nossas aulas aqui de inteligência artificial. Não sei se você já viu alguma dessas imagens aqui na apresentação, mas elas estão aqui. Aqui são imagens, né, que são imagens que eu gerei para os cards, né? Por exemplo, essa imagem daqui, ó, essa segunda, que eu estou passando o mouse aqui, foi a imagem utilizada para o card do curso de inteligência artificial para estudantes, né? Então, tem algumas imagens aqui que a gente utilizou nas apresentações, nos cards, enfim, né? Mas tem também muitas outras coisas, porque cada vez que você pede alguma coisa, ele, então, te entrega 4 de opção, né? Então, você tem sempre 4 a cada pedido. Então, aqui foi um outro trabalho que eu fiz, tal. Né? Aqui, os cenários para o programa Diálogo Contemporâneo, que eu vou montar. Aqui são os painéis Google. Aqui são estudantes nas salas Google. Enfim. E aí, gente, olha só, gente, uma imagem dessa, por exemplo. A gente está vendo uma imagem absolutamente, né, realista, né, hiperrealista, que a gente chama. E quando você abre, olha a resolução disso, olha a qualidade dessa foto, né, é impressionante. E para não deixar dúvida, né, de que esse negócio é muito melhor do que o que se imagina, né? Eu tenho um prompt pronto aqui, eu vou botar uma imagem para gerar a partir desse prompt, para a gente ver aqui a mágica sendo feita na prática. Antigamente você tinha que traduzir para o inglês, mas agora ele já tá recebendo o prompt em português, já sem problema, né? Mas o que é que eu estou pedindo aqui? Para criar uma imagem, ouça o que eu vou falar e vocês vão ver depois a imagem sendo feita. Veja se tem a ver o que eu estou pedindo com o que ele vai me entregar. Eu estou pedindo que crie uma imagem hiperrealista de uma mulher negra de aproximadamente 38 anos, com tranças elegantes, né? Ela é uma jornalista e executiva, situada em um cenário moderno, que destaca as novas tendências tecnológicas da comunicação digital, como hologramas, interfaces de realidade aumentada e telas interativas, né? Aí tem as questões técnicas da foto em si. A foto foi tirada com uma câmera Canon mirrorless, modelo R6, usando uma lente de 24 milímetros, com abertura máxima de f/1.4, proporcionando um fundo suavemente desfocado que destaca a figura principal. A mulher está radiante, com uma expressão feliz e olhar confiante, voltado para o futuro, celebrando a conclusão da sua especialização em inteligência artificial na Escola Baiana de Comunicação. Certo? Então, vamos ver como é que essa imagem vai ser gerada aqui? A partir desse prompt. Aqui o que eu disse para vocês, ó. Aqui ele vai entregar 4 imagens, está vendo? Estão sendo geradas 4 imagens, baseadas, né, nessas instruções que eu passei para ele. Como são instruções detalhadas, obviamente demora um pouco mais, né? Pronto, então aqui
são as 4 mulheres que eu pedi. Quer dizer, eu pedi uma, né? E ele me deu 4 opções. Aqui, por exemplo, vieram muito legais, claro. Eu já aproveitaria pelo menos 2 aqui tranquilamente, né? Para o que eu pensei. Mas, por exemplo, não vieram as tranças. Eu pedi a mulher negra de trança. E eles não me trouxeram tranças. Então, o que é que a gente faz? A gente refina, né? A gente solicita que inclua a mulher. Você pode dizer, eu gostei, digamos, eu gostei dessa primeira, né? Então, eu quero essa primeira, só que ela com tranças elegantes, assim, assado. Se for o caso. Se você quiser abrir mão da trança, você pode trabalhar com ela da forma que está, né? Mas entendam a qualidade disso. Gente, não sei se vocês estão compreendendo o que é que está na frente da gente, né? É incrível. Né? É incrível como realmente isso se trabalha de uma forma, né, maravilhosa. E aqui, gente, ainda tem outras possibilidades. Por exemplo, você pode remover o fundo, né? Às vezes você quer só a imagem da pessoa. Não, esse fundo não está legal, prefiro botar um fundo que eu tenho e tal. Você pode remover esse fundo. Pode dar zoom na imagem, pode, enfim, você tem outras possibilidades ainda de trabalhar essa imagem aqui, né? Então, já sabem, Leonardo mesmo, é assim mesmo que escreve, Leonardo, né? Ponto AI, né? De Artificial Intelligence, né? Então, não perca a oportunidade, é muito legal, é simples de trabalhar, né? Você pode pedir formatos diferentes, esse formato que está aqui, em pé e tal, 2x3, é porque eu pedi assim, né? Eu poderia pedir quadrado, aí ele viria quadrado, eu poderia pedir deitado, né? Aquele formato 16x9, né? Enfim, você pode pedir da forma que você desejar aqui. A grande maioria das ferramentas aqui são gratuitas. Tem alguma, se você quer uma imagem de altíssima qualidade, por exemplo, você vai usar em uma antena de um prédio, né? Que aí você precisa, vai esticar muito aquela imagem, tem que ter uma resolução muito alta, aí você tem que ter a versão paga. Mas, para, por exemplo, você utilizar em impressos pequenos, de mão, folhetos, ou internet e tal, não tem necessidade de nada além disso aqui, do gratuito, porque a qualidade é muito boa, né? É incrível a qualidade. Olha para isso. É, de fato, excelente. Mas então, vamos seguindo. A inteligência artificial mudou o mundo. E você, sabe como usá-la? A Escola Baiana de Comunicação traz um curso exclusivo sobre IA. Aulas online, com o professor Dr. Marcelo Chamusca. A cara bonita das outras, para a verdade. Aprenda os fundamentos da IA e como aplicá-la nos estudos e no futuro profissional. Garanta seu certificado e conectem-se com outros estudantes. As vagas são limitadas. Garanta sua inscrição. Vou parar aqui. Bom, é isso, né? Esse vídeo foi todo feito com o Flow e com o Google VO3. Sim, aí vamos lá gerar áudio, né? A gente pode gerar voz, locução, né? Sim, essas imagenzinhas, gente, todas que estão rodando aí nas apresentações, também foram feitas com IA, né? Todas feitas com prompt, né? Essa, se eu não me engano, não foi nem Leonardo, essa daí foi no Gemini, eu acho que eu fiz. Mas, bom, vamos lá. Como gerar áudio? Vamos lá. Primeiro, vamos gerar voz, vamos gerar locução, certo? Depois a gente gera música. Aqui é uma aplicação de voz. Você vem aqui, seleciona... Foi mal. Seleciona português brasileiro. Tem todas as línguas, tá vendo? Você pode gerar o que você quiser aqui em outras línguas.
Eu estou querendo fazer um trabalho, uma locução em russo. Você vem aqui, seleciona russo e trabalha o texto em russo. E aí tem os locutores que você pode escolher aqui, né? Tem um monte de locutor e você vai escolher, então, o seu locutor. Você vai ter desde voz infantil, né, até vozes masculina, feminina, e aí tem muitos. Pronto. Aí você aqui vai, né, escolher o que você quer, botar qualquer um aqui. E aí vamos botar um texto qualquer. Deixa eu ver se eu criei algum textinho aqui lá na minha página de texto pré-prontinho. Pronto, tem um aqui que eu posso botar, pronto. Aí você vai botar o texto que você quiser aqui. No caso, eu vou botar esse aqui, que é o que estava pronto aqui, tá? Botei aqui uma saudação para vocês. E aí você clica aqui em gerar. Aqui você podia mudar o speed, né, a velocidade da voz, a entonação também mais grossa, mais fina e tal, né? Gerei, você já consegue, quando você clica aqui em gerar, você já consegue, já tem uma prévia aqui. Olá, galera do curso Inteligência Artificial para Estudantes. Saiba que esse curso foi pensado com muito carinho e atenção para você, estudante do ensino médio, de graduação ou mesmo pós-graduação. Espero que estejam gostando. Botar Ricardo aqui. Gerar de novo. Vamos ver como fica na voz masculina. Olá, galera do curso Inteligência Artificial para Estudantes. Saiba que esse curso foi pensado com muito carinho e atenção para você, estudante do ensino médio, de graduação ou mesmo pós-graduação. Aqui é o seguinte, quando vocês acabam de fazer isso aqui, aí vocês criam um som, ok? Criou o som, e aí vocês já podem fazer o download para o seu computador desse som que você criou, dessa locução. Aí você pode baixar em MP3, que é um arquivo de alta compactação, que é mais leve, ou o Wave, que é um arquivo de baixa compactação, que é mais pesado, tem mais qualidade e tal, pode ser usado de forma mais profissional e tal. Mas, assim, no geral, o MP3 é suficiente para quase tudo que a gente for fazer, principalmente se for para a internet, certo? Pronto, acabou aqui, salvou o documento, foi, né? Então, isso é também um ponto interessante. Agora vem um ponto bem legal agora, que é a geração de músicas. Além de gerar voz, locução e tal, a gente pode gerar música também, né? Então, eu peguei esse outro aqui, aí Music Generator, né? E criei, porque esse aqui, depois que a gente cria, quando a gente pede para gerar, para a gente não perder tempo aqui na aula, demora de uns 3 a 4 minutos, mais ou menos, gerando, né, a música toda, para poder apresentar. E aí ele apresenta 2 versões daquilo que a gente pediu. Como foi que eu fiz esse esquema aqui? Eu primeiro fui lá no DeepSeek, pedi a criação de uma letra, né, de uma música. Aqui era o seguinte, era o jingle dos nossos cursos aqui da Baiana, de IA, né? Eu pedi para fazer um jingle com esses cursos. Então, fui lá, gerou, o DeepSeek gerou para mim a letra de uma música. Eu fui, obviamente, dei uma modificada em algumas coisas, aquilo que como eu disse para você, sempre a gente tem que botar a nossa cara, ser crítico, verificar o que vale transformar, o que, né, que fica melhor, que você acha que fica mais legal e tal. Fui lá, transformei um pouco a letra, coloquei aqui e gerei esse jingle. Então, são 2 jingles, né? Saiu? Tá no digital, quer se atualizar. A Baiana de Comunicação chegou pra te transformar, com Chamusca te guiando na missão. Vem aprender com informação. Cursos curtos com aplicação, certificado inovação. É online, é fácil de acessar e o valor dá pra acreditar. Vem, vem, vem pra IA na Baiana, o futuro já tá. Conhecimento pra você crescer, com ética e prática pra valer. Vem, vem, vem se conectar com a inteligência que vai te impulsionar.
e a transformação é digital. Estudante ou profissional, todo mundo no mesmo canal, democratizando com paixão. É tecnologia com inclusão. Você aprende, vai aplicar, com conteúdo de encantar. Fundamentos e prática no ar. Tá esperando o quê pra começar? Vem, vem, vem pra IA na Baiana. O futuro já tá. Conhecimento pra você crescer, com ética e prática pra valer. Vem, vem, vem se conectar com a inteligência que vai te impulsionar. Na Baiana de comunicação, saber é real e a transformação é digital. Escola Baiana. Imagine, por exemplo, um estudante, né, vai apresentar um trabalho, né, sobre um determinado tema que caiba, né, uma questão cultural, tal, né, tem a ver ali com uma temática que tem a ver com a cultura, com música, etc. Aí ele compõe algo dessa natureza e traz na apresentação dele uma coisa assim, arrebenta, né, simplesmente. O professor, sabe aquela coisa, o professor que não gosta de dar 10? O professor se sente obrigado. Porque realmente é complicado você passar por uma dessa aqui sem, né? Mas enfim, vamos seguindo então, né? Deu para, eu acho que não passei a segunda versão, mas deu para entender, né, a qualidade, como é que a gente gera, como é que faz. Beleza. Vamos lá. Agora vamos para algumas práticas, né, algumas aplicações de IA nessas atividades acadêmicas que a gente tem do dia a dia, né? Então, começando com como usar IA para melhorar a escrita e estudar, por exemplo, para avaliações, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Algumas possibilidades. A gente tem muitas, né? Obviamente. Mas aqui eu trouxe algumas. Por exemplo, criando estratégias para pedir reformulação de textos com mais objetividade e coesão, né? Então, você tem ali um texto que você fez, mas você não está satisfeito com ele. Então, tem algumas estratégias que você pode utilizar. Então, por exemplo, essa estratégia para reformular textos. Deixa eu compartilhar aqui a guia. Todas essas estratégias para você pedir reformulação de texto. Aí tem aqui dica assim, importante de como você fazer, né? Comece com um bom comando direto, usando verbos, né, de ação claro no prompt. Então, você vai pedir para reescrever o texto, né, deixando mais direto, mais coeso, né, sem perder o sentido original. É sempre bom chamar a atenção disso. Melhore a clareza, a explicação e a organização das ideias do parágrafo, né, aquele parágrafo que você quer mexer. Simplifique a linguagem e torne a argumentação mais objetiva. Ou seja, aqui, tudo isso aqui tem a ver, né, com começar com um bom comando direto para nessas estratégias. Outra coisa, especifique o objetivo da reescrita. Por que é que você quer reescrever ele? O que é que você quer melhorar nesse texto? Né? É porque é um texto muito complexo, é um texto difícil de se ler, né? Só quando eu falo de texto difícil de ler, eu me lembro sempre de um texto que a gente pegou, eu e Márcia pegamos no primeiro semestre da faculdade, bicho, que era um texto de, se eu não me engano, era Larea, o biológico e o social. Não sei se alguém já se bateu com esse texto aí pela frente. Gente, que texto! O texto exige muito conhecimento prévio de muita coisa para você entender o que está sendo dito. O texto é complexo, tem uma linguagem difícil, né? É bem difícil mesmo para ler, né? Então, você pega, por exemplo, um texto desse, você vai precisar trabalhar esse texto. E é maravilhoso, depois que você consegue entender, né, você vê que maravilha que é o texto. Mas, enfim, você pega um texto daquele e aí, porra, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver se a gente consegue resolver isso aqui. Aí você pega esse texto, sobe e pede para a IA
trabalhar esse texto, traduzir ele como se fosse para um leitor do ensino médio, por exemplo, né? Ou seja, alguém né, que não tem muito conhecimento acadêmico ainda, que pode, então, para ele ter acesso. Se alguém do ensino médio tem acesso, então você sabe que a grande maioria das pessoas vão ter acesso também. Então, você vai trazer ali aquele texto para uma linguagem, né, de acessível, né? Isso é maravilhoso, né? Porque tem, por exemplo, tem um autor que eu gosto muito também, que é Pierre Levy, né? Mas Pierre Levy tem alguns textos que são muito rebuscados, né? Se você não fizer um esforço de compreensão, né? Se você não tiver com um dicionário aberto, que hoje em dia a gente não usa mais dicionário de papel, né? Mas a gente usa um dicionário aberto na tela para poder estar buscando algumas informações e tal, para poder compreender o que Levy está falando, você voa, né? Mas é um autor maravilhoso, né? Que tem assim, né? A obra dele é fantástica. Então, agora a gente tem essa possibilidade, gente, de pegar um texto de Levy, né? E pedir para a IA trazer uma linguagem acessível, uma linguagem simples, né? O mesmo pode acontecer, você tem ali um podcast, né? Que é uma coisa coloquial, informal e tal. Aí você pega aquele texto do podcast e pede para transformar aquilo em uma linguagem acadêmica, né? Para você poder utilizar aquilo em um trabalho mais, né, mais formal e tal, né? Enfim, você tem que especificar o objetivo da reescrita. Esse texto está sendo reescrito porque você quer o quê? Eu quero que seja mais acessível, ou eu quero que seja mais formal, né? Ou eu quero remover as repetições, tornar ele mais fluido, né? Eu quero que ele fique mais simples, mais resumido, mais conciso, né? Porque ele é muito extenso. Aí você é que vai dizer o que é que você quer, por quê, o motivo, o objetivo da reescrita. Então, esse é um ponto. Outra coisa, gerar perguntas e respostas de revisão de conteúdo. Você vai fazer uma avaliação, você quer estudar, você quer saber, assim, dos assuntos que você tem, possíveis perguntas e respostas, né, a respeito daquilo. Que é aquilo que eu digo para você, gente. Se você usa a IA só para copiar e colar, pedir texto, copiar e colar, ok. Cada um faz o que quer da sua vida. Inclusive merda, né? Ninguém pode impedir de ninguém fazer merda na vida. Mas, assim, tem muitas outras. Imagine você ter a possibilidade de ter ali um cabedal de assuntos, né? E você poder pedir a uma IA, é como se fosse um professor de alto nível particular que você tem. Você pedir a ele para, daquele conteúdo que você está apresentando ali para ele, de textos, etc., que ele gere perguntas e respostas possíveis sobre aquele conteúdo para você estudar. Isso é fantástico, né? Então, tem também essas estratégias, né, que você pode utilizar. Eu também fiz um documentozinho aqui que eu vou passar para vocês, com essa estratégia de geração de perguntas e respostas de revisão de conteúdo, tá? Então, os prompts que vocês podem usar aqui, né? Aí você, por exemplo, um resumo da aula, gere 5 perguntas, tá? Isso aqui vai ser de acordo com a sua situação. Se você tem um resumo de uma aula, você quer saber sobre aquela aula, você vai atuar com um prompt dessa natureza. Se você quer fazer isso com um artigo que o professor passou, então você vai trabalhar isso com base no artigo. Sempre esses prompts aqui, lembre-se disso, todos esses prompts que eu estou passando para vocês aqui, devem ser adaptados à sua necessidade e ao seu desejo, né? O que você deseja que a IA faça para você. Nesse caso aqui, um resumo de aula, né? Eu estou pedindo aqui que gere 5 perguntas com respostas, né? Por exemplo, de estilo de múltipla escolha, para revisão desse conteúdo dessa aula, né? E aí eu pedi para incluir a resposta sempre, a resposta correta, né? Sempre no final de cada pergunta. E aí eu insiro
o resumo, né, ou o texto. Aí você pode inserir o resumo em áudio, você pode inserir, se você gravou a aula, você pode botar a aula gravada, você tem algum tipo de critério, por exemplo, ou você mesmo fez um resumo de aula, ou o próprio professor, às vezes tem professores que mandam, né, os resumos das aulas, ou você tem, se foi uma aula, por exemplo, à distância, você tem a gravação daquela aula, então pode ser transcrito e utilizado aqui, ou você pode colocar o próprio vídeo. Tem IAs como, por exemplo, o Gemini. O Gemini, ele extrai também conteúdo de vídeos, né? Então você pode colocar o vídeo e ele vai extrair o conteúdo da mesma forma. Então você vai pedir a ele que faça o que você quiser com aquela aula. Me gere 10 perguntas com 10 respostas possíveis, perguntas abertas, perguntas fechadas, pergunta de múltipla escolha, pergunta assim, sabe? Com níveis de dificuldade diferente, né? Então, crie 6 perguntas, mas que 3 sejam de nível fácil de dificuldade, que 2 sejam de nível intermediário, outra seja difícil. Enfim, aí você vai pedindo de acordo com aquilo que você quer. Você pode gerar perguntas abertas, dissertativas, né? Aí aqui tem também um promptzinho para isso. Você pode pedir para criar tipo um quiz para autoavaliação, né? Um quizinho de perguntas bem objetivas, né? E com a possibilidade de você, como se fosse jogar com aquilo, brincar com aquilo, para tornar o estudo mais lúdico, mais tranquilo, né? E, por exemplo, uma que é muito legal é pedir para fazer a revisão em forma de jogo, né? Ideal para dinâmicas, né, tal. Aí eu tenho um promptzinho bem simples aqui, cria um jogo de perguntas e respostas no estilo Quem Sou Eu, né, sobre autores, por exemplo, da teoria da comunicação, né, que eu botei aqui como exemplo. Então, um autor tal, por exemplo, vamos ver se aí alguém, vamos dizer, Habermas, quem sou eu? Aí Habermas diz, tal coisa assim, eu criei a teoria da ação comunicativa, tal, quem sou eu? Aí, Habermas, né? Aí, ou seja, você tem condição de fazer coisas desse tipo, né? Tornar o seu estudo agradável, aprender de uma forma diferenciada, né? E fazer muita diferença quando você não tem a IA na mão. Porque essa coisa de você poder pedir a IA para responder alguma coisa, copiar e colar, beleza, quando você está em casa, você está no escritório, você está em alguma situação que você pode fazer isso. Mas se for, por exemplo, em uma avaliação que o professor diga, não pode usar o celular em sala. Se você sabe, você bota para arrombar. Se você não sabe, você não usou essas estratégias porque você usa a IA como muleta para ficar criando texto para você, aí o problema é seu. Porque vai chegar na hora, você não vai saber. Porque a IA não está na sua mão para você perguntar para ele ou pedir para ele escrever o texto para você. Né? Então, a IA tem muitas possibilidades, te dá muitas possibilidades de você fazer coisas acontecer, criar seu estudo mais agradável, tornar seu estudo mais agradável, fazer com que, né, a forma de estudar seja legal, seja interessante, e você aprenda, se desenvolva, realmente se conecte com o conteúdo de uma forma bem mais interessante, né? Então, por último aqui tem ainda, combine perguntas com resumos, revise por blocos temáticos, né? E uma dica final para os estudantes sobre isso aqui, né? É que sempre revise as respostas da IA. Valide com suas anotações de aula, por exemplo, para quem faz ou para quem guarda na cabeça, como eu, né? Com o que você entendeu da aula, e use as perguntas como ponto de partida, não como fim. Né? Então, isso é uma dica importante para quem, de fato, quer fazer diferença utilizando IA, porque a IA consegue realmente te fazer muita diferença na sua vida acadêmica, se você permitir. Né? Sim. Mais um ponto, simular uma correção de redação com feedback. Né? Isso aí também é bem interessante. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho. Aqui tem, como simular aqui. Como simular uma correção de redação com feedback. Né?
Aí tem aqui um passo a passo de como você simular, né? Você vai escrever sua redação, depois vai usar um prompt específico para tornar essa redação mais próxima do que deveria ser, né? E aí adaptar quando tem focos específicos, né? Se você quer corrigir erros de português, aí tem um promptzinho para você ir acrescentando ao que você quer aqui, uma forma adequada de você pedir para cada situação, né? Então, aqui eu trouxe até um exemplo prático, né? Então, o estudante traz uma redação, por exemplo. Sim, aquela mesma, né? É aquela mesma redação, e aí você tem a possibilidade de trabalhar através desse prompt e melhorar essa reescrita de uma forma interessante. Veja, imagine a possibilidade de você fazer sua redação, pedir para a IA melhorar ela e ver como é que aquilo que você quis dizer poderia ser dito de uma forma melhor. Quando você lê aquilo que foi dito de uma forma melhor, você vai internalizar aquilo. Quando você for escrever de novo, você já não vai mais escrever como você escreveu antes. Você vai já escrever incorporando, mesmo que você não bote exatamente a sugestão de reescrita da IA, mas você já vai incorporar elementos ali sugeridos pela IA, que você leu, que você estudou, no seu texto. E aí você vai, melhorando o seu texto a cada dia, né? Então, dicas finais a respeito disso. Sempre leia com atenção o feedback, né? E tente reescrever você mesmo depois da sugestão. E sempre você vai escrever melhor, vocês vão ver. Você vai sempre escrever melhor, né? Isso aí não tenho nem dúvida. Outra coisa, evitar essa coisa de copiar diretamente o texto gerado. Use o texto como inspiração, mas modifique, qualifique, né? Eu estou talvez sendo repetitivo com isso, mas é porque é importante isso, gente. Isso vai fazer diferença. Isso é o que vai fazer a diferença entre o uso adequado e ético da IA e o uso inadequado e antiético da IA, né? E aí é sempre bom você verificar, por exemplo, nesse caso aqui que a gente está falando de correção de redação, né? Como foi que eu escrevi inicialmente? Depois que eu passei por essas correções, né, de redação da IA e reescrevi o texto por mim mesmo, não o texto da IA, depois que eu vi como é que a IA me propôs que eu escrevesse e eu reescrevi eu mesmo o meu texto, né? Como é que ficou? Pô, meu texto era esse aqui, meu texto agora é esse. Porra. Você vai ver que é uma diferença incrível. E aí você vai incorporando, você vai melhorando seu estilo, você vai melhorando a sua fluência. É natural, né? Porque na medida que você vai sendo corrigido e você vai tentando melhorar de acordo com as correções que foram feitas, você vai evoluindo. É uma questão natural e meio que automática, né? As coisas acontecem dessa forma, né? Então, beleza, gente. Vou seguindo aqui, porque a gente já passou 4 minutinhos do nosso horário, mas não tem problema a gente finalizar aqui, né? Vai finalizar em tempo, uns 10, 15 minutos só a mais. Tá? Exemplos práticos de aplicação no dia a dia acadêmico. Aqui tem gerar roteiro para seminário, para apresentação, né? Aí eu botei aqui uma apresentação de 10 minutos, mas podia ser de 5, podia ser de 15, né? Como vocês preferirem, né? Então, aqui tem um prompt para você solicitar um roteiro de seminário. Aí você, nessas partes azuis aqui, né? Vocês vão mudar de acordo com os temas, com o tempo, com o que vocês quiserem, né? E, claro, outras coisas também que vocês podem mudar, né? Então, aqui tem dizendo, cria um roteiro detalhado para um seminário de tantos minutos, sobre o tema tal, né? Então, a estrutura deve conter introdução. Por que é legal você levar isso aqui a sério? Porque isso aqui está uma estrutura técnica, né? Que você vai, se você seguir, vai ficar bacana, né? Aí você indica o tempo estimado de cada parte do que for, do tópico, né, que for sugerido. Então, nesse tópico, leve 3 minutos. Nesse aqui, leve 2 minutos. Nesse outro aqui, 1 minuto e meio. Aí você consegue se organizar, né, organizar seu seminário dentro do tempo que está estabelecido, né? Muitas vezes, vocês sabem, o professor
avalia também a condição do estudante em manter o tempo pré-determinado, né? Então, você tem uma sala ali que você tem que ter 5 apresentações de 10 minutos e você tem ali 1 hora, né? 60 minutos. Cabem 5 apresentações, que daria 50 minutos, com mais um intervalo de um para o outro, caberia. Mas se o estudante ou o grupo cumprir o seu horário, senão atropela a aula, complica as coisas. Então, tem professores que são rígidos com essa questão do tempo. Então, aqui é legal, por quê? Porque quando a IA sugerir o tópico, já vai sugerir também quanto tempo você deve gastar em cada tópico desse. Então, você já cria uma coisa concisa dentro do seu tempo para cada tópico, né? Então, enfim, aqui são alguns prompts que vocês podem utilizar também para isso, né? Há dicas para personalizar esse prompt que eu passei aqui para vocês, né? Para ensino médio, para uso com slide, né? Para apresentações em grupo, que também às vezes uma coisa é você apresentar sozinho, você cria seu ritmo, sua condição. Outra coisa é você apresentar com um grupo, né? Então, são coisas que são importantes. Outra coisa é elaborar um mapa mental com tópicos principais. Por que o mapa mental é tão legal, gente? Porque é a organização de um conteúdo na nossa mente, né? Então, quando você consegue fazer isso, é tudo mais simples para você lembrar das coisas, para o conteúdo ser assimilado da forma mais adequada, na sua totalidade, porque quando você está em encadeamento, né, encadeamentos lógicos, naturalmente você assimila melhor, né? Então, os mapas mentais são legais. Então, tem um prompt aqui para você solicitar um mapa mental. Então, aqui é com base em um texto que você vai anexar e pedir para elaborar um mapa mental a respeito desse assunto, né? Mas poderia ser também com outra coisa, um mapa mental sobre um vídeo, um mapa mental sobre sei lá, né, sobre uma aula, sobre uma apresentação, enfim. Vocês vão trabalhar, como eu disse, vocês vão trabalhar de acordo com a situação de vocês, a necessidade de vocês e o que vocês desejam, né, da IA. Outro ponto, a elaboração de artigo ou redação acadêmica, né? Aí tem algumas situações. Uma redação acadêmica comum, se for uma redação simples, de 30 linhas, tal, basta você solicitar o que deseja de forma detalhada. Inclusive, a gente já fez isso aqui quando eu pedi lá, né, tudo bem que ali era um texto explicativo sobre um tema e tal, mas é mais ou menos aquilo. Você vai solicitar o que você quer, né, dentro daquele tema, o que você acha que deve ser explorado e tal, e beleza, né? Vou trazer prompt para isso aqui também. Mas se for um artigo acadêmico, por exemplo, um texto mais extenso, né, que tenha pelo menos de 15 a 20 páginas, né? Você não vai conseguir fazer isso gerando de uma vez só, né? Então, você vai fazer o que primeiro? Você vai solicitar uma estrutura inicial do texto que você vai trabalhar. Depois que você solicitar a estrutura inicial do texto, aí você vai elaborar seção por seção daquele texto, né? Então, aqui tem um prompt para solicitar aquela redação mais simples. Uma redação com cerca de 20 a 30 linhas, sobre o tema mudanças climáticas no Brasil, desafios e caminhos para o futuro. Beleza. Aí vai ter ali uma redação de 25 a 30 linhas, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza, né? Provavelmente introdução 1, 2, desenvolvimento 1 e 2, conclusão. Beleza. Tem um textinho ali arrumado de 30 linhas, de uma vez só você pede, através desse prompt aqui, tá? Mas o prompt é para solicitar um artigo acadêmico, como eu disse, mais extenso e tal. Então, você vai primeiro pedir para elaborar essa estrutura, né? Você vai dizer que é um artigo acadêmico, que vai ter cerca de 15 páginas, né? Que com o tema tal, a estrutura deve ter título, resumo, palavra-chave, introdução, e você vai dizer tudo que você quer que a estrutura contenha dentro dessa temática e dentro daquilo que você
se propõe a fazer. Beleza. Na sequência, quando vier a estrutura, aí você vai fazer um prompt para solicitar a ampliação de cada seção do artigo acadêmico. Então, você vai pedir, por exemplo, para redigir um texto para a introdução daquele artigo, para que possa refletir toda a potência do artigo, apresentando o tema, justificando, explicando a abordagem e tal. Enfim, você tem aqui um promptzinho que vocês podem usar, podem adaptar, podem fazer como vocês quiserem. Na medida que você pediu isso para a IA, para ela ampliar a introdução, ela mesma vai te perguntar no chat, a partir daí, se você quer que ela já amplie a próxima sessão. Entendeu? É automático. Quando você pede para ela ampliar uma sessão, a introdução, ela vai perguntar, quer que eu amplie a próxima sessão, que diz respeito a tal coisa assim? Aí você vai dizendo, quero, mas eu quero que você chame a atenção disso, traga tal informação, sobre isso aqui tem um autor muito importante que precisa estar no texto, então é importante trazer alguma coisa desse autor aqui e tal. Tenho, inclusive, uma citação que eu acho que poderia ser utilizada de forma adequada aqui. Aí você vai trabalhando item por item até chegar ao final do seu artigo, né? Quando chegar no final do seu artigo, você tem um artigo completo e você vai utilizar, então, outras ferramentas de revisão, de análise e de fechamento, né, desse artigo para ser um artigo publicável, né, em qualquer lugar. Inclusive, na metodologia, dizendo que é um artigo que tem, né, amparo em ferramentas de inteligência artificial, explicar quais são, o que você utilizou de inteligência artificial, o que você fez, o que a inteligência artificial fez, tudo direitinho, né, na parte metodológica do artigo, né? Então, isso é uma coisa legal. E, por último, gente, pedir revisão gramatical e sugestões de melhora, né? Que também foi uma coisa até que a gente já falou um pouco em outras situações, mas eu trouxe também aqui um prompt que você pode utilizar, né? Para pedir essa revisão gramatical aqui. Copiou isso aqui, colou no texto que você quer melhorar, que você quer dar, né, quer dar qualidade e tal, você vai ter, porque aqui está uma pergunta bem qualificada para fazer com que isso aconteça, certo? Beleza. Para finalizar, dicas de uso ético e produtivo do ambiente educacional, né? Primeiro, não entregar tudo feito por IA, sempre dê importância à interpretação do que a IA te entregou e à adaptação ao seu estilo, ao seu modo, né? Falar a sua língua, o texto tem que falar a sua língua, não da IA. Né? A IA trabalha com padrões linguísticos muito rígidos, às vezes. E se você não deixar claro isso, ela vai te trazer sempre algo rígido. É como Marquinhos e Adriana comentaram, na medida que você começa a trabalhar, que ela começa a te entender, que você dá as explicações, dá os retornos, né? Dizendo, olha, isso aqui não ficou legal, isso aqui ficou muito duro, eu não escrevo assim, eu preferia que fosse assado e tal. Ela vai também se adaptando e vai te entregar um texto cada vez melhor, mais próximo do que você escreveria, né? Só que, claro, sempre com muita qualidade, né? Outra coisa, sempre revisar o conteúdo gerado. Por quê? Porque a IA pode trazer erros, né? Verificar os fatos, a originalidade dos fatos. Então, isso aí é importante, porque muitas vezes, quando você deixa de verificar, pode ir erro. Seres humanos erram, IAs erram também. Inteligências naturais erram, inteligências artificiais também. Isso aí é muito importante, né? Outra coisa, a IA deve ser sua parceira de estudo e não sua muleta. Eu já te falei isso. Eu já falei para vocês isso aqui, desde do nosso encontro anterior. Ela não pode ser seu amparo. Você fica ali, né, amparado nela. Se alguém vier tirar a muleta, você cai. Não dá para ser assim. Né? Ela tem que ser uma parceira, te qualificar, te ajudar, porque ela tem condição, ela tem o conhecimento necessário para te ajudar. Como se fosse um parceiro, mas é muito mais que um parceiro, é como se fosse um professor particular de alta qualidade que você tem dentro da sua casa para te ajudar
a estudar, a desenvolver, a ser um estudante melhor, né? Outra coisa, sempre tomar cuidado com plágio e uso responsável nas escolas e universidades. Quando você faz um texto com IA, é muito importante que você passe em um detector de plágio, né? Porque se tiver plágio, você vai buscar os lugares de plágio ou para ir atrás das referências adequadas para citar devidamente os autores ou para retirar aquelas partes se não for tão importante assim para o seu texto, né? Mas é muito importante tomar cuidado com plágio, porque plágio é crime, gente. Né? Plágio é crime. Plágio não é simplesmente um vacilo. Eu vacilei. Não, desculpa. Plágio é crime. A gente até passa a mão pela cabeça no início do curso, para os estudantes que estão nos primeiros semestres, porque ainda não tem a cultura acadêmica e tal, mas é muito importante o estudante universitário, por exemplo, saber que plágio é crime e que não vai ser tolerado, né, na medida que ele avance ou que ele se forme. Depois de formado, uma pessoa formada a fazer plágio vai ser processado, né, e vai ter problema. Então, o estudante a gente passa a mão pela cabeça ali no primeiro semestre, no segundo semestre, mas é muito importante que vocês internalizem que plágio é crime e que não deve se fazer, né? A gente não pode pegar a ideia do outro e usar como nossa, sem citar a fonte, né? Então é importante chamar a atenção disso. E para finalizar, para não ser muito extenso, né, eu escrevi aqui uma mensagem para vocês, né, para a gente finalizar sem eu me estender demais, né? Então, eu coloquei aqui para vocês. A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa na sua jornada acadêmica, né? Ela pode te ajudar a estudar melhor, a organizar suas ideias, a escrever com mais qualidade e até a enxergar caminhos que você talvez ainda não tivesse imaginado, né? Mas lembre-se de que nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, substitui aquilo que só você tem, o seu olhar humano, a sua criatividade, o seu senso crítico, a sua sensibilidade, né? Então, usar a inteligência artificial com ética e responsabilidade não é só uma escolha adequada. Pensem nisso, né? É, antes de tudo, um compromisso com a sua formação, com a construção do seu caráter, com o respeito aos outros e com a construção de um mundo melhor, mais justo e mais fraterno, que você pode ajudar a transformar. Na medida em que você escolhe estudar, se qualificar, você passa a ser um agente de transformação. Então, você pode ajudar a transformar o mundo para melhor, né? Então, o meu desejo é que você use essa ferramenta com inteligência, mas, acima de tudo, com consciência, com coragem e com o coração, né? Porque o futuro precisa de mentes preparadas, sim, mas, acima de tudo, de pessoas íntegras e verdadeiras. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo por tudo. Agora, eu me ponho à disposição de vocês aqui por alguns minutos, caso vocês queiram fazer alguma questão, alguma pergunta e tal, estou aqui à disposição de vocês. Corri um pouquinho no final, só para a gente dar conta, tá bom? Obrigado. Escola Baiana de Comunicação. Única, diferenciada, 100% comunicação. Na Baiana de Comunicação, qualidade é mais que comprovada, muito mais que educação. 100% comunicação, excelência na educação, única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação. Comigo! 100% comunicação, excelência na educação, única, diferenciada. Escola Baiana de Comunicação.